Para a gente encerrar essa nossa pequena série aqui sobre os alicates de corte, nós vamos finalmente falar do que eu considero os alicates, vamos dizer, topo de linha desses alicates que a gente usa para separar a peça das árvores, que são os alicates single blade, ou em português, lâmina simples ou lâmina única. O que quer dizer isso? Vamos, então, antes de falar especificamente dos alicates, vamos entender qual é o princípio de funcionamento desses alicates. Eu vou colocar algumas imagens para ajudar a gente a ver melhor. Esses alicates aqui, ao invés de você ter, como nos alicates que a gente viu até agora, lâmina dos dois lados, nós vamos ter lâmina apenas de um lado. Do outro lado, existe um batente que faz, vamos dizer, a contenção da peça, ou seja, esse lado aqui é um apoio e a outra lâmina, quando você aperta, é que faz o corte. Vamos dar uma olhada então aqui nesse alicate para a gente ver bem o que eu estou falando. Você vai ver aqui que ele tem de um lado aqui a lâmina de corte e desse lado aqui é uma lâmina cega, ela é apenas um batente. E quando você fecha, apenas um lado corta, o outro apenas apoia a peça. Esse alicate aqui é dessa marca, God Hand. Ele foi, que eu saiba, o primeiro alicate single blade. E vamos então falar um pouquinho mais sobre ele, porque esse alicate aqui ele é realmente diferenciado. Existem outras marcas, eu vou comentar um pouquinho sobre elas mais para frente. Então, esse alicate aqui, eu vou fazer um corte com ele para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Eu vou cortar aqui essa peça. Ouviu algum barulho? Mínimo, né? A peça ficou aqui na minha mão. Olha o corte dela aqui. E você vai ver que ele é totalmente plano. Vou fazer aqui novamente, um corte aqui novamente. Dessa vez vou até inverter aqui, ó. Percebeu a diferença? Como é que ele corta de uma forma totalmente diferente dos outros alicates? Você tem aqui uma superfície perfeitamente plana e ele faz um corte extremamente preciso. Isso por quê? Porque ele tem uma lâmina muito afiada e muito estreita. Eu vou botar foto deles aí para você ver. Vamos comparar ele aqui. Vou pegar aqui o alicate 123 da Tamiya, que a gente viu em vídeo anterior, que é o alicate da Tamiya para corte de peças delicadas. E vamos comparar aqui a espessura das lâminas. Eu vou botar foto para ver melhor, mas dá para perceber a diferença, né? Então, esse alicate aqui, você pode fazer corte de peças com extrema precisão, um corte extremamente delicado, e você nunca vai ter uma peça voando. Eu vou pegar aqui uma outra árvore, por exemplo, essas rodinhas que estão aqui. Vamos separar elas aqui da árvore. Parece que eu nem cortei a peça, né? Cortei os 3 pontos, ela continua aqui, mas ela está solta. O corte é tão estreito, é tão preciso, que a peça continua no lugar. Você precisa dar um empurrãozinho para ela soltar. Isso quer dizer o seguinte, que não há qualquer deformação durante o corte. Aquela deformação que a gente tem nos alicates comuns que empurram a peça para fora, com esse alicate aqui, isso simplesmente não existe. Você faz o corte, ele é absolutamente preciso. Corta como se fosse uma faca passando aqui na manteiga.
E o corte é tão preciso que agora a peça caiu porque às vezes a lâmina fica até presa entre as duas peças de plástico, tal, aqui ó, tá vendo? Ela ficou um pouquinho presa, porque o corte é extremamente fino. Então é um alicate absolutamente diferenciado. Falando não dá para entender perfeitamente, mas se você pegar um alicate desse e fizer um corte, você vai ver. E você vê aqui, ó, eu cortei aqui a peça, ó. Cadê os pontos de contato? Nem se vê, praticamente não se vê. O acabamento excepcional. É um alicate maravilhoso, mas ele tem problemas. Você tem que ter uma série de cuidados com ele. E esse alicate especificamente aqui, esse God Hand, que é o melhor que eu conheço, ele é extremamente caro. Ele está na faixa aí de 45 a 50 dólares. Então, com o dólar no preço que está hoje, você vê que é um investimento. E é um investimento de risco, porque você tem que ter muito cuidado com esses alicates. O primeiro cuidado que você tem que ter é que quando você recebe ele, você precisa fazer uma regulagem. Como essa lâmina aqui, ela é muito afiada, você não pode permitir que haja uma pancada aqui entre a lâmina e a parte seca do outro lado. Para isso, existe aqui um parafusinho que faz a limitação do fechamento aqui. Você vê a ponta desse parafusinho aqui, quando você fecha lá, ela toca esse outro lado aqui e impede que você faça um esforço maior batendo a lâmina contra a parte plana. Isso aqui precisa ser regulado. Então, quando você recebe o aerógrafo, Então, isso aqui, quando você recebe esse alicate, o primeiro passo é colocar o alicate contra a luz. Você bota com uma fonte de luz aqui atrás. Você vai soltar essa porquinha aqui. Você vai soltar esse parafuso. Você vai encostar a lâmina, manter ela fechada. Daí você vai apertar esse parafusinho até ele encostar na outra lateral e vai dar o aperto final nessa porca aqui. Isso vai garantir que esse parafuso aqui, ele vai fazer a alimentação no momento que as duas pontas aqui se encontrarem. Se isso aqui estiver desregulado, o que vai acontecer? Você vai dar pancada da lâmina contra a parte plana e você vai acabar cegando a sua lâmina. Esse é o primeiro cuidado. O outro cuidado que você tem que ter, e aí é o maior motivo de reclamação desse tipo aqui de alicate, que você, se procurar aí, vai ver várias pessoas falando de quebra na lâmina de corte, é que essas lâminas são muito frágeis. Vamos entender isso. Para você ter uma lâmina muito afiada, você tem que ter um material muito duro. Quanto mais duro, mais afiação você vai conseguir. O problema é que materiais duros, ou seja, dureza, qual é a característica da dureza? A dureza de um material tem duas características. Uma é resistência ao risco e a outra é a incapacidade de sofrer deformações, ou seja, um material muito duro, ele é incapaz de sofrer deformação. Se você tentar deformar um material muito duro, ele quebra. Um exemplo clássico disso é o vidro. O vidro é um material duro. No entanto, se você fizer qualquer deformação no vidro, ele vai quebrar. Isso aqui acontece a mesma coisa com essa lâmina. Ela é muito dura, então qualquer deformação nela vai ocasionar quebra. Então, quais são os cuidados que você tem que ter? A primeira a gente já falou, né? É manter essa regulagem aqui e checar ela de vez em quando para a lâmina não ficar batendo aqui uma na outra. A segunda é, nunca, em hipótese nenhuma, cortar com a ponta. Nunca você faz isso. Por quê? Porque quando você corta com a ponta, você, se fizer uma pequena torção aqui,
você vai estar dando um momento longo aqui nessa lâmina e ela vai quebrar, porque ela não admite deformação. Então, com esse alicate aqui, o corte tem que ser feito sempre mais para dentro possível. Quanto mais grossa for a peça que você for cortar, mais para dentro você tem que ter para diminuir esse braço de alavanca aqui e impedir que isso aqui force a lâmina e que ela sofra alguma torção, porque se torcer ele vai quebrar. Também, como é uma lâmina muito afiada, cortar qualquer tipo de coisa que não seja plástico é impensável. Não faça isso porque você vai estragar o seu alicate no primeiro corte. E o outro limitação é a limitação de espessura da peça. Você vai ver que nesse alicate, nas instruções dele, ele diz qual é a espessura máxima de plástico que você pode cortar com ele. Exatamente por isso, porque quando você corta uma peça muito larga, a chance de você fazer essa torção aqui durante o corte aumenta e você corre o risco de quebrar. Você já viu que é um alicate problemático. Outro cuidado que você tem que ter com ele é, acabou de usar, botar imediatamente na capa, porque se esse alicate cair e bater com a lâmina, ela vai quebrar imediatamente, pelo mesmo motivo que eu já disse, ela é incapaz de sofrer deformação. Então a gente tem que pensar algumas vezes antes de comprar um alicate como esse. Ele é bom? É espetacular. Esse alicate aqui eu tenho ele 1 ano e meio, talvez um pouco mais. Eu só uso ele hoje, acabei, não uso mais nenhum outro alicate, eu faço todos os cortes com ele. Ele é muito preciso, ele corta muito fácil, ele corta com uma precisão muito boa, mas você tem que ter um enorme cuidado com ele. E mais um detalhe que é característica aqui também desses alicates e que as pessoas às vezes estranham. Eu já vi muito comentário estranhando isso e é preciso que a gente entenda. Nos alicates como esse aqui da Tamiya, essas duas lâminas aqui, quando você fecha, elas estão perfeitamente alinhadas aqui, né? Uma com a outra. Então você tem aqui uma superfície totalmente plana. Com esse alicate aqui, isso aqui não acontece. Existe um pequeno dente aqui. A lâmina de corte, ela não é... Essa face aqui, a lâmina de corte e a lâmina cega, elas não são alinhadas. Por que esse alicate tem essa característica? Exatamente por causa do tipo de corte, né? Como essa base aqui é apoio e aqui você tem uma lâmina de corte, é preciso que, para não haver nenhum tipo de torção, existe alguma folga lateral aqui para que essa lâmina, quando cortar, tenha um apoio aqui suficiente para que não haja giro na peça. Então, quando você cortar uma peça na árvore, para você ter um corte totalmente limpo, sem nenhuma marca, você vai ter que alinhar o seu corte pela lâmina de corte, ou seja, você vai aqui no seu ponto de contato, você vai encostar no ponto de contato primeiro a lâmina de corte e depois vai fazer o fechamento. Porque se você encostar primeiro a lâmina cega, quando você cortar, você vai ficar com um pequeno dente aqui na peça. E aí tem muita gente que estranha, que compra alicate, usa e fala, pô, não tá ruim esse alicate, porque eu corto, ele não corta rente. Porque para cortar rente, você tem que usar como alinhamento a lâmina de corte. Na maioria das vezes, você, se distrair, não vai conseguir um corte rente, mas vai conseguir um corte muito preciso. Você vai ficar com uma pontinha ali muito fácil de remover. Além dessa marca aqui, God Hand, que é a mais tradicional e que foi a primeira a lançar esse tipo de alicate, com o sucesso dela, apareceram vários outros fabricantes que estão fazendo esse tipo de alicate. Um que tem uma qualidade muito boa e que até vem com uns complementos maiores, ele vem com uma capinha melhor do que essa aqui, ele vem com as ferramentinhas para você fazer essas regulagens aqui, é o DSPIA. Eu vou botar uma foto dele aí. É um alicate
que deve estar na faixa aí talvez dos 35, 40 dólares, é mais barato do que esse aqui. Ele não tem a mesma qualidade de corte desse aqui. Eu já tive um desse na minha mão, comparei com esse meu aqui. A qualidade de corte não é a mesma, mas a diferença é insignificante para o nosso resultado final, para o que a gente espera. Então não é a mesma coisa, mas é quase. Pode comprar o DSPA sem nenhum problema, ele vai cortar muito bem. Agora, se você está procurando uma coisa muito mais barata, eu vou sugerir você começar com esse alicote aqui, dessa marca aqui, Manhwa. Esse aqui também é um alicate single blade, muito parecido com esse aqui, mas ele não tem a mesma qualidade do God Hand. Ele está muito longe de ter a mesma qualidade, mas ele, assim como o God Hand, dá um corte bastante preciso, corta muito fácil. Você viu que não teve pancada nenhuma. Ele não dá um corte talvez tão limpo quanto o God Hand, mas ele dá um corte muito bom. Ele é um alicate single blade bastante bom. E qual é a... Vou cortar aqui, mas sempre devagar aqui para evitar bater e torcer, porque eu estou cortando uma peça grossa, nem é indicado para esse corte aqui. Eu estou fazendo isso aqui como exemplo, mas não é para isso que esse alicate serve. Ele é para cortar pontos aqui de contato, como essa rodinha aqui. Não deu um corte tão preciso, mas é bastante parecido. Mas qual é a enorme vantagem desse alicate aqui? É que enquanto que esse aqui está na faixa de 45 a 50 dólares, esse cara aqui custa menos de 10 dólares na Hobby Easy. Eu quando vi esse alicate por esse preço, eu falei, vou comprar esse negócio só para ver como é que é, achando que eu estava entrando numa furada, porque um alicate de 10 dólares, mais barato que todos esses que a gente viu aqui até agora, não poderia trabalhar direito. E ele faz um corte muito bom, bastante preciso. É uma opção a esse aqui, ainda que não seja com a mesma qualidade, ele é uma ótima opção. Ele tem aqui a mesma regulagem, né, para você impedir o choque da lâmina. Onde o God Hand aqui, ele tem um parafusinho. E para que serve esse parafusinho? É porque se você precisar trocar essa mola aqui, esse parafusinho ele limita a abertura da boca do alicate. Então, se você precisar trocar essa mola, você precisa soltar esse parafusinho para ele abrir todo, você poder sacar essa mola, botar uma nova mola aqui e fechar novamente. Esse aqui, na verdade, não tem parafuso nenhum, ele é um pino que entrou sob pressão. Então, se você precisar tirar essa mola aqui, você vai ter que arrancar de alguma forma esse pino e depois prensar ele de novo aqui. Ou seja, não é feito para durar o suficiente. Imagino que a qualidade do metal aqui também não é a mesma qualidade desse aqui. Ele provavelmente, a lâmina dele vai durar menos, mas pelo preço, esse aqui eu acho ele uma compra extremamente interessante. Se você quer experimentar um alicate single blade ou de lâmina única e entender como ele funciona e qual é a diferença para os alicates convencionais que a gente está acostumado no modelismo, eu sugiro você começar com esse cara aqui. Depois, se você verificar que isso aqui realmente é uma vantagem, que faz uma diferença enorme, que te poupa trabalho, que facilita muito a separação das peças, aí você pode pensar em caminhar para o DSPA ou o da Meng, que na verdade é fabricado pela DSPA, ou se quiser ir logo para o que eu considero melhor, mas bem mais caro, vai procurar o God Hand, mas lembrando que você tem que procurar pelo SPN 120, porque ele tem um outro modelo que não tem, se não me engano, não tem o S, que é só PN 120. E qual é a diferença dele? Primeiro, a espessura aqui dessa lâmina aqui é maior e a qualidade do material de corte dele também não é a mesma.
Ele custa mais barato, mas não é a mesma coisa desse aqui. Aí eu já acho que vale mais a pena você ir para o DSPIA. Esse aqui, se for para comprar um God Hand e gastar dinheiro, gasta nesse aqui porque é mais interessante. Se não, vai lá para o DSPIA ou para o da Meng. E estão aparecendo outros. Existe também uma marca nos Estados Unidos, se não me engano é Gunpla, que também tem esse alicate, é uma marca também antiga, mas é mais difícil de conseguir. Ela ficou muito tempo fora de linha, agora parece que eles relançaram ela novamente. E para encerrar esse assunto aqui dos alicates single blade ou de lâmina única, a God Hand ela tem esse alicate também na versão com as lâminas com uma inclinação diferenciada aqui para facilitar a entrada em alguns pontos. Mas ele é um alicate bem mais caro do que esse aqui. E aqui nós temos uma opção interessante, que é esse alicate aqui da U-Star, que é também um alicate single blade, que tem lâmina curva. Então a diferença aqui, para a gente entender, é que enquanto esse aqui tem a lâmina reta, esse aqui tem a lâmina bastante curva. E qual é a vantagem dessa lâmina bastante curva? É facilitar o corte aqui, você consegue cortar a peça com uma boa visão do que você está fazendo e te facilita bastante quando você está trabalhando em áreas mais confinadas, com peças muito pequenas, porque você tem uma visão melhor. Esse alicate aqui, ele está custando aí na faixa de, acho que $35. Eu vou botar o preço dele aí na tela para a gente dar uma olhada, mas ele é uma opção interessante em relação ao God Hand. Ele não tem a mesma qualidade do God Hand, ele tem aqui aquele pino para troca de mola, ele é como aquele da mão A que a gente viu, é um pino cravado aqui, mas ele tem aqui a regulagem para você evitar a pancada aqui das duas lâminas, e ele é um alicate single blade. E para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada aqui. Onde é que você vê que o alicate é single blade? Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui bem. À medida que eu for apertando aqui, vou cortar ele mais para dentro aqui para não correr o risco de forçar a lâmina. Você vai perceber o seguinte, só tem corte no lado que está a lâmina, o outro lado está só apoiando a peça. Espero que tenha dado para perceber que o corte ele caminha só por onde está a lâmina. Eu vou fazer isso de novo aqui com o God Hand. Estou fazendo uma coisa meio arriscada, que é cortar essas peças maiores aqui para a gente ver, mas fazendo com o maior cuidado. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, se a câmera vai pegar. Eu, quando cortar aqui, você vai ver que só essa lâmina aqui está cortando, a outra só está segurando a peça. Ela vai correr toda a peça até separar. Não voou nada, a peça está com um corte perfeitamente reto, ela até ficou aqui. Essa é a característica principal desse tipo de aerógrafo. Essa característica principal desse tipo de alicate é o corte com uma lâmina só. Mas, então, voltando aqui, se você quer, como complemento a esse tipo de alicate, um alicate de bico curvo, que te facilita acesso a algumas peças mais fechadas na árvore, que te dá uma visão melhor do corte, esse aqui é um bom companheiro para esse aqui. Não é a mesma qualidade, mas ele é bem mais barato do que o equivalente dele da God Hand. Bom, isso aí era o que eu tinha a falar então sobre esse tipo de alicate aqui, que é um alicate muito bom, com corte extremamente preciso, que vai te facilitar enormemente a vida, mas não é um alicate para pessoas descuidadas ou desastradas, porque você vai ter prejuízo. Então é melhor ficar lá nos alicates de corte reto, como o Tamiya, como os outros que eu já mostrei aí, que eles vão atender perfeitamente bem, não com a mesma
facilidade de corte e qualidade de corte desse aqui, mas vão resolver e você vai ter muito menos risco. Mas se você quer uma ferramenta diferenciada, experimenta esse aqui que você não vai se arrepender.